A paz do Senhor Jesus a todos os meus irmãos e aqueles também que não são irmãos. Que Deus venha nos abençoar em nome de Jesus. Meus amados irmãos, mais uma vez eu passo aqui nessas redes sociais deixando uma palavra para que nós venha sobreviver através dela. O sentido dela é quando nós conhecemos Jesus Cristo através do falar de Jesus. Quando nós conhecemos, quando nós determinamos, quando nós tenhamos uma definitiva que é a palavra do Senhor Jesus. É Jesus que está falando conosco. E nós ali determinamos que isso é algo diferente, que não é como o homem fala. Jesus fala diferente. Isso traz toda a certeza para dentro de nós, a qual nós precisamos saber para que nós viva em paz, em segurança, na presença de Deus, para que nós, no fim, receberemos a salvação. Olha a situação desta mensagem, a qual os principais sacerdotes, sacerdotes e fariseus enviaram uns guardas para prender Jesus. Só que esse guarda viram que eles nunca tinham visto, nem de sacerdotes, nem de fariseu, nem de saduceu, nem de os principais ali, algo que eram grandes, entre aspas. Esses guardas nunca viram o que ele viu saindo da boca de Jesus. E ali eles viram que era diferente e disse: eu jamais tocarei. Eu receberei para mim, mas não tocarei neste homem. Olha só, diz assim, em João capítulo 7, versículo 45, diz assim: os guardas voltam sem Jesus. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram: por que não o trouxeste? Ou seja, os guardas foram pegar, mas viu algo importante que saía da boca de Jesus. E eles não tiveram coragem de tocar no Senhor Jesus como uma pessoa mal. E eles viram que estava saindo algo maravilhoso, maravilhoso da boca de Jesus. Como Jesus é maravilhoso. Então, e aqueles principais sacerdotes e fariseus perguntaram: por que não trouxeram? Não trouxeste? Responderam eles os guardas, jamais alguém falou como este homem. Meus amados irmãos, Deus tem falado para nós. Alguns têm crido, outros não, têm zombado, têm brincado com as coisas quando Jesus o fala. Jesus tem falado dia e noite com a humanidade. Só que muitos não dão valor. Como aqueles principais sacerdotes e como os fariseus. Nunca deram valor. Nunca deram prioridade à palavra do Senhor Jesus. Que era luz. Que era luz. Que era algo maravilhoso para eles se consertarem. Mas eles não queriam se consertar. Então, olha um ponto que chegou a humanidade e até hoje chega da mesma forma. Até hoje, a humanidade chega da mesma forma. Zombam quando Jesus fala com eles. Aqueles soldados falaram ali, com os principais sacerdotes fariseus, que algo saía maravilhoso dali. Estava maravilhoso ali, melhor falando, que era Jesus. E ele estava falando que era maravilhoso. E eles não compreenderam, porque não era de Deus. O próprio Senhor Jesus disse lá em 8, capítulo 45, 6, parece, se eu não me engane, ou é 38, uma coisa assim. O que é de Deus, ouve as coisas de Deus. Ou seja, entende, esse faz, ouve as coisas, esse faz as coisas de Deus. Isso ele compreende quando as coisas é boa. Então aqueles principais sacerdotes e fariseus não conheciam o que era bom. Então e aqueles guardas viram a primeira coisa ali, coisa boa. E eles não tiveram coragem de tocar no Senhor Jesus. Eles viram maravilha.
Quando eles olharam para Jesus, eles viram o quê? Eles viram a luz do mundo. Eles viram aquilo que consertava não só os policiais, os guardas, mas também os fariseus, os sacerdotes e qualquer um que crê nele, que confia naquela palavra, que recebe e guarda aquela palavra, que é esta palavra de hoje que estou aqui, Jesus está falando através de mim. Então, olha só. E eles, lhe disseram, os fariseus, então os guardas disseram assim, jamais alguém falou como este homem. E ali os fariseus e os sacerdotes falaram assim, replicaram-lhe, pois, os fariseus, será que também foste enganado? Vós foste enganado? Não, não é que eles foram enganados, eles foram tocados pela luz. Assim como eles também poderiam ser tocados se eles dessem valor. E no dia de hoje, tem muitos também que era para ser tocados se desse valor. Mas zombam das coisas de Deus, da palavra de Deus, Mas um dia vai ter um juízo ali resolvendo, dando a sentença de cada um de nós. Amém? As oportunidades estão aqui. Hoje Deus fala através de mim. Quando Jesus fala, ali é conosco, não é com fulano de tal, não, também. Mas quando você ouve, é com você. Então, dê valor à palavra do Senhor. Coloque em prática. Ali é a luz do mundo, é para te consertar, é para me consertar, é para consertar a humanidade. E nós não demos valor. Por que será? Tem algo dentro de nós que rejeita a bondade. Isso significa a maldade está no coração do homem. Mas Deus está aqui dando oportunidade para todos eles se consertarem, se arrependerem. Se arrependam dos pecados de cada um de vocês, das abominações, daquilo que estraga a sua alma, que está estragando o seu caminho, a sua vida. Amém? Então, e eles disseram, porventura creu nele algum dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Perguntando aqui. Era oportunidade para eles se converterem. Era oportunidade para eles crerem no Senhor Jesus, que a palavra é verdadeira, a única verdadeira vem do Senhor Jesus. E eles não conheciam, não davam valor. E nem se atinavam para conhecer a verdadeira palavra. Amém? E aqueles guardas foram tocados pela palavra do Senhor Jesus. Olha, gente, que maravilha. E os guardas levaram para ele. Que tal ele fosse curioso para saber que maravilha era essa? No dia de hoje, os povos também têm que ser curiosos para saber disso. Da palavra do Senhor, que é verdade. Mas não são curiosos para isso, são curiosos para a maldade, para as coisas ruins, para aquilo que estraga o coração de cada um. Por isso que a humanidade está assim, vangueando, sem sentido, sem conhecimento, sem sabedoria, caído e fracassado, doente e a terra de luto. Porque não se ajoelham, não se dobra diante do Senhor Jesus. Não conhecem nem tentam conhecer. Que custava era aquele sacerdote e aqueles fariseus tentar conhecer quem é. Então deixa eu ver se é verdade o que os policiais, o guarda estão falando. Mas nem isso. Ainda quiseram foi criticar os guardas. Por que não trouxeram? Meus amados irmãos, a oportunidade está aí. Estava naquela época e está aqui também. Para cada um que não está ainda na presença do Senhor. Que não está ainda, ali com Jesus, crê em Jesus, amém? É esta mensagem que Deus colocou. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia, Pai, dessas pessoas que ainda não entenderam e estão com dificuldade de entender. Senhor, eu te peço, tem compaixão de cada um deles, Senhor. Faz com que o coração deles seja tocado, a porta seja aberta para que o Senhor entre, para que ele tenha esse discernimento ao conhecer
ao Senhor. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome de Jesus.